aleluia, 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 aleluia. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de manso e humilde coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados em silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos auxilie agora e nos alcance a graça de que esta palavra que foi proclamada e agora vai ser pregada, que esta palavra se torne uma realidade em nossa vida, uma realidade de salvação. Supliquemos o auxílio do Espírito. Amém. Queridas irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus no Evangelho de Lucas e estamos com ele hoje, lá no capítulo 14 de Lucas, num ambiente bem particular. Depois dele ser interrompido domingo passado por alguém que do meio da multidão pergunta, querendo avaliar seus métodos e suas estratégias,
querendo pôr em crise o seu projeto: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E ele chamou-nos a passar pela porta estreita. Hoje, ele mesmo passa por uma porta estreita. É provado e provocado a passar, porque na verdade a porta estreita, ela não é um evento ou um elemento, um objeto, um elemento material, mas a porta estreita é senão um processo pelo qual passamos a vida inteira. Vamos lá? Seu folheto número 9, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois do 7 ao 14. Aconteceu que num dia de sábado, leia, Jesus foi comer na casa de dos chefes dos fariseus. e eles o Observavam. Pronto, aqui já abre o horizonte do que vem. Não está na casa de qualquer um. A fama de Jesus se espalhou. Ele, aquele pregador, filho de carpinteiro lá da Galileia, reuniu o primeiro grupo de pescadores e iniciou a grande pregação: convertei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está perto, próximo de vós. Aquele se tornou um grande pregador. A fama dele já chegou aos ouvidos dos mais influentes da transmissão da fé. Ele está agora na casa não de qualquer um, mas de um dos chefes dos fariseus, que dentro da religião judaica representava uma espécie de primeiro escalão, porque tinha os sacerdotes, mas que se ocupavam somente com o culto em Jerusalém, e os fariseus eram os transmissores da fé, eram os apologetas da fé, os ensinadores da fé. Gente famosa come na casa de gente famosa. Jesus se tornou um pregador de repercussões enormes. Nós discordamos desse camarada, muita coisa que ele fala e faz nós reprovamos, mas todo mundo o elogia, o aplaude, o segue. Temos que chamá-lo, senão a gente não fica bem na fita com a multidão. E convida-o. Convida-o não para acolhê-lo, mas para observá-lo e armar uma cilada para desmoralizá-lo. Eu preciso pedir uma tarefa para os irmãos e irmãs. Não sei se tenho tido muito sucesso. Leamos nesta semana muitas e repetidas vezes o capítulo 13 e 14 de Lucas para entender a força dessa palavra. Eu vou dar uma informação que não está aí nesse texto. Por que Jesus foi parar na casa de um dos chefes dos fariseus? Antes dessa cena aconteceu uma cena bem desagradável. Jesus estava pregando para a multidão, os apóstolos, os discípulos junto dele. No capítulo 13 de Lucas, versículo 31, chega um grupo de fariseus, interrompe Jesus e dá um recado a Jesus. Prestemos atenção no recado. Eles dizem, vai-te embora daqui, porque Herodes, o rei, vai te matar. O clima está hostil, a porta está ficando cada vez mais estreita para Jesus. Ele não é bem-vindo. Jesus reage ao recado dos fariseus, mandando-o embora, com uma lucidez extraordinária. A fama de Jesus não chegou só no meio religioso, chegou também na esfera política. Herodes é rei, representa o Império Romano. Jesus reage ao recado dos fariseus assim: ide dizer a essa raposa, não é bom que um profeta morra fora de Jerusalém.
chama o rei, representante do Império Romano, de raposa, e chama-se a si de profeta. Profeta, na expressão que Jesus diz aqui, é aquele que profere uma palavra que ele traz de outro. E Jesus profere a palavra que ele trouxe do Pai, a palavra para nossa salvação. Ele não está em nome dele, muito menos em nome dos fariseus. Ele não está em nome... Nós vamos retomar aqui algumas avaliações dos capítulos anteriores. Quando ele enviou os apóstolos 2:2. Ide, não fiqueis de casa em casa, comei do que vos oferecerdes. Lembra? Os fariseus pensam, esse camarada é duro, ele não cede. Vamos fazer uma jantinha para ele, dar um vinhozinho, um cordeiro assado, quem sabe ele entra na nossa estratégia e a gente o convence a ir embora daqui e não se aproximar de Jerusalém e não causar nenhum desconforto para nós, para o Império Romano, para nossa instalação na mediocridade de nossa vida religiosa, política, econômica, social. Mas tem uma coisa grave. Irmã, irmão, quando nós religiosos, o que eu vou falar da taquicardia. Quando nós religiosos, quando nós pregadores, trabalhamos dando ao mundo e às pessoas, apenas repercutindo as vontades dos Herodes deste mundo. Está entendendo o que eu estou falando? Quando nós tomamos o microfone, a nossa responsabilidade na transmissão da fé, quando nós nos tornamos mensageiros dos patrocinadores da nossa janta, quando nós pregadores nos tornamos pregadores e mensageiros dos financiadores de nossas jantas e de nosso vinho, quando nós pregamos aquilo que os Herodes deste mundo estabelecem, quando há uma aproximação da religião com a política e a religião fica a serviço dos sistemas deste mundo, de direita ou de esquerda, de marxismo ou de capitalismo, do diacho que for, ou da beleza que for. Mas quando a pregação do Evangelho não se torna outra coisa senão serva de Herodes, nós vamos caminhando para um processo cada vez mais de consolidação da instalação do reino do diabo, de Satanás e das potências do inferno nesse mundo. Jesus entra na casa dos fariseus, do chefe dos fariseus, não é qualquer um. Para ser chefe de fariseu, passava por uma lista de critérios rigorosos, que era chamada de a lei, a regra para os fariseus era a lei do puro e do perfeito. Tinha que ser puro na raça, filho e descendente de Abraão, pai e mãe hebreu. Tinha que ser perfeito fisicamente, não podia ser pobre, não podia ter nenhuma deficiência física e nenhuma mancha, nem de nascença na pele do corpo, nada. Porque isso tudo configurava como sinal de castigo, de punição ou de marca das provações de Deus. Tinha que ser bem sucedido, porque o sinal da bênção era ser rico. Jesus está na casa dos chefes dos fariseus, como hoje também Jesus quer entrar na sua casa. Mas Jesus só quer entrar na sua casa se você der a Ele a autoridade que só Ele pode ter na sua casa.
que nem seu dinheiro, nem as melhores comidas e bebidas, nem os mais ilustres convidados tomarão o lugar de Jesus na sua casa, nem a sua autoridade. Jesus entra na casa dos fariseus e se põe corajosamente. Lá fora ele avaliou o Império Romano e as potências políticas, econômicas, culturais, religiosas dos fariseus e de Herodes. Mas dentro da casa dos fariseus ele vai corrigir os convidados e vai corrigir os donos que recebem-no. Jesus quer entrar na sua casa, mas você precisa dar a ele a liberdade e a autoridade para corrigir os seus convidados e você. Vamos lá? Nós precisamos pedir muito o Espírito Santo para o que vem, porque o que vem não é simples. Vou até molhar a goela. Vamos lá? E eles o observavam. Jesus notou o comportamento dos convidados. Vamos lá? Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Preste atenção no que vem agora, porque ele vai contar uma parábola. Esta parábola, se você entrar hoje na internet e observar pregações, você vai encontrar uma quantidade enorme de pregações, inclusive de nós padres, que pregamos exatamente o oposto do que deveríamos pregar. Porque parece que Jesus conta uma historinha, e nos personagens e na historinha que ele conta, ele está ensinando a gente a aceitar e conformar-se com o que está estabelecido. E é o contrário. Porque ele conta uma história comprida, e só uma frase conclusiva no versículo 11, que desmantela a história. Vamos. E contou-lhes uma parábola. Juntos. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele, então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar alguém que te convidou, te dirá: brada, igreja, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Espera lá. Até aqui é a história, e agora vem a conclusão que desmantela a regra da história. Jesus está contando essa historinha inspirada no livro dos Provérbios, capítulo 25, versículos 6 e 7, que parece um elogio à falsa humildade. Porque aqui não é um elogio à humildade, mas senão a uma falsa humildade. Você vem para a festa de casamento e no íntimo do seu coração você tem absoluta segurança que para os noivos e para os pais do noivo e da noiva, você vai ocupar o primeiro lugar. Mas você pensa assim: vou sentar no último banco aqui, porque a hora que o salão estiver cheio, eu tenho certeza que aquela primeira mesa que está lá do lado dos noivos, meus amigos vão me chamar para eu é que vou ocupá-la. Eu não tenho dúvida do lugar que eu ocupo no coração deles. Então eles me chamarão e vai ser uma causa de honra e de orgulho para mim. Parece que Jesus está contando uma historinha, dando-nos uma conformação com a falsa humildade. Pelo amor de Deus, não incorramos neste grave e perverso risco de interpretação do que parece que a palavra está dizendo, porque ele desmantela a moral dessa história com o versículo 11. Brada. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Quando tu fores convidado, senta no último lugar. Então o amigo vai te dizer: vem mais para cima. Você só entende essa
esse convite vem mais para cima, quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado, você só entenderá o que Jesus está dizendo se olhar para cá, para a cruz. Olhe para cá. Jesus nesse mundo não ocupou lugar de privilégio e prestígio em situação nenhuma. E o ápice de sua caminhada foi ser rejeitado, e o sinal supremo da rejeição foi dizer para ele, que foi aclamado rei pelas multidões, pelas turbas que o acompanhavam na entrada de Jerusalém, o trono dele, Jesus Nazareno, rei dos judeus, lá em cima da cruz, e o trono dele, a cruz. Ele foi elevado no Calvário, elevado na cruz, para ser exposto, execrado e humilhado diante de todos. Mas quando nossa maldade e as potências do inferno e o poder do mal pensava que havia vencido o bem, que Herodes e os fariseus e os que fazem as alianças políticas, econômicas, culturais, sociais, para serem donos dos poderes deste mundo, quando pensamos, agora nós o vencemos, aquele que nos perturbava e causava desconforto em nós, nas ambições deste mundo, elevando a ele no trono da cruz, o divino Pai eterno, lá do alto do céu, o ofereceu humilhado na cruz, o ofereceu como remédio, único remédio para curar as nossas humilhações. Foi sendo humilhado na cruz que ele alcançou a autoridade de ter descido aqui na terra, estender a mão para cada pecador e pecadora que somos, que ele alcançou a autoridade e liberdade de estender a mão para você e dizer, vem mais para cima. Ele é imagem do noivo que te põe nos primeiros lugares no céu, passando pela humilhação da cruz, para te dizer, sai do lugar que o pecado impôs para você, sai do lugar que o mal impôs na sua vida, sai do lugar que as ambições das coisas deste mundo te arrastaram e te jogaram na pior infelicidade desse mundo, vem mais para cima. Bento XVI é que interpreta assim esse texto. O convite de Jesus, vem mais para cima, é o convite para que todos nós saiamos de nós mesmos e alcancemos uma visão que supera essa, das ordens dos impérios e reinos deste mundo. Permita que Jesus também se aproxime de você hoje, agora, e te convide, vem mais para cima. Irmã, irmão, Jesus é o humilhado por excelência, que da humilhação do alto da cruz alcançou o nível mais elevado de oferecer-se como remédio para as nossas humilhações. Em tudo que nós ocupamos os últimos lugares em nossas infelicidades, Ele é remédio para nossa humilhação. Vamos dar uma salva de palmas para Ele, minha gente. Mais forte, minha gente. Aceite Jesus chegar na sua casa hoje, entrar com você na sua casa hoje, e aceite Jesus entrar com a autoridade de cada lugar que você está nele, achando que é o máximo que você alcançou, e dizer para você, tem uma realidade maior do que essa que você se instalou nela. Te chamo mais para cima. Sai dessa. Aqui, isso supõe uma coragem extraordinária de fazer uma revisão profunda de tudo quanto nos estabelece numa conformação com a mediocridade, com os anseios e até com as realizações da vida neste mundo.
E agora ele vai pegar pesado. Primeiro com os convidados, agora com o dono da casa. Vamos lá? E disse também a quem o tinha convidado. Se você não entendeu o que significa ser humilhado, agora você vai entender o que significa. Vamos lá? Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, presta atenção nessa lista. Não convides teus amigos, nem teus, irmãos, nem teus, parentes, nem teus, vizinhos, ricos, brada, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando tu deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Brada, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. aqui está o segredo da humilhação. Olhe para a cruz. Jesus deu a vida por nós, que jamais daremos conta de retribuir a Ele tudo que Ele fez por nós. Nós somos os coxos, os aleijados, os cegos, os paralíticos pelos quais Ele se humilhou. Nós somos. E nós jamais podemos realizar o empreendimento que for de santidade, de retidão, de doação de nossos bens, de entrega da nossa vida, de derramamento de nossos dons, que nós não alcançaremos nunca a proporção que Ele pagou o preço da nossa salvação. Nunca. Ele quer nos felizes. Mas Ele quer nos felizes e Ele diz que nós só seremos felizes quando nós passarmos a sermos homens e mulheres que fazem o bem sem querer recompensa. Essa afirmação de Jesus desmantela o principal argumento do sucesso do sistema que rege o mundo, o sistema do dinheiro, que qual é a regra? Premiar os esforços. É muito ruim a gente ser desinstalado das convicções políticas, econômicas, culturais, sociais. Mas ele desmantela a principal regra, que o que garante uma sociedade que avança, que progride, é se a gente premiar os esforços e castigar e deixando para pior aqueles que não receberam medalha nenhuma. Quem busca receber uma medalha não é apaixonado por medalha, é apaixonado pelo esporte, não é não? Medalha é consequência. Os outros 10 mil atletas não foram todos que levaram medalhas da China, mas nem por isso são menos atletas do que ninguém. Jesus está dizendo para nós que nós precisamos ser tomados por uma realidade nova. Viver neste mundo e fazer o bem sem querer recompensa e retribuição. Ontem eu li um longo artigo de uma psicóloga, educadora de pais de crianças e adolescentes. E ela falava dessa doutrina da premiação, que ela chama de processo de domesticação humana. A doutrina da retribuição é um processo de domesticação. A gente diz para as crianças, comporta direitinho que o Papai do Céu vai te abençoar. Faz isso para a vovó, que depois a vovó vai fazer tal coisa com você. Se você não fizer isso para o papai depois vai levar você para fazer tal coisa. Se você não fizer isso de errado, a mamãe depois vai te dar tal coisa. Diz essa psicóloga que isso não é educação, isso é domesticação. É tratar criança para introjetar dentro dela a identidade de cavalo, de jumento, de boi, de vaca, de cachorro.
é domesticação, não é educação. A educação para a liberdade, que o Evangelho nos chama, é aquela educação onde a gente vai para a igreja, não para receber nada em troca, mas para ser capacitado e qualificado para fazer o bem e ser de tal forma liberto de toda e qualquer premiação, elogio e reconhecimento, e ser feliz, mas feliz demais, porque fazer o bem para mim já é o grande bem, não preciso ganhar nada em troca. Eu conversava com a psicóloga essa semana, e ela me dizia das pessoas que chegam nela com autoestima lá embaixo. E ela pergunta: como é que você sabe que a sua família não te ama, não gosta de você, que você não presta? Ela diz que é muito comum, inclusive nos mais velhos, dizerem assim que passa horas e horas na internet caçando uma bobaginha daquelas mensagenzinhas idiotas, pré-fabricadas. Vai lá, cola aquela mensagenzinha e posta no grupo da família. Passa o dia inteiro e não ganha nenhum like, nenhum tweet. Nós somos escravas e escravos da aprovação, do reconhecimento, do tapinha, do aplausinho, o tempo inteiro. Nós precisamos de premiação o tempo inteiro. A gente não busca uma mensagem porque a gente quer ser instrumento de uma mensagem boa, mas a gente quer ser afirmado, reconhecido, premiado pelo bonitinho que a gente fez. E é isso que os fariseus queriam, levar Jesus para dentro da casa deles, para que eles fossem premiados. Nós convencemos esse pregador da Galileia a voltar para a roça dele, ser carpinteiro e parar com esse negócio de entrar em Jerusalém e desestabilizar os reinos de Satanás e as potências do inferno que se estabeleceram nas autoridades política, econômica, religiosa, social, cultural deste mundo. Jesus quer hoje entrar na sua casa e te educar, educar-me. Porque se tem duas coisas que nós estamos perdendo, é exatamente a capacidade de acolher em nossa casa, porque cada dia mais aumenta o número de pessoas que não recebem mais ninguém em casa, nem filho, nem neto, nem genro, nem nora, porque qual é a expressão que usam? Ah, eu fiz demais, mas descobri que não compensa. Porque não reconhece, não respeita, não elogia, não aplaude. Aí a gente vai fechando o coração, fechando a casa, isolando, 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 isolando. A gente não acredita no poder que tem uma casa aberta e uma mesa posta, e as pessoas convidadas, e os netos, e os filhos, e os genros e as noras. Eu vou vencer a empáfia desse genro e dessa nora, fazendo o que ele gosta de comer, até que ele descubra que eu faço isso por ele não para ser reconhecido, porque a graça de ter uma casa, ter uma mesa e fazer para minha família o melhor que eu faço já é um prêmio. Mas a doutrina da retribuição, ela é perversa porque ela alcançou a nós pregadores. A teologia da prosperidade é o ápice da doutrina da retribuição. Qual é a lógica da teologia da prosperidade? Vem para a igreja, dê o dízimo, dê a oferta que o Senhor vai te abençoar, vai te honrar, vai te dar a vitória. Nós emplacamos um discurso de alienação, de manipulação, de domesticação das massas. E observem que, quanto mais pobreza existe, mais a doutrina da retribuição tem poder. As igrejas que se enriqueceram mais no Brasil foram aquelas que mais atingiram as camadas pobres, dizendo: pega a rapinha do que você tem, põe no envelope e traz, que Deus vai te honrar. Montamos impérios com o microfone na mão, com a doutrina da retribuição. Também nós, pregadores, pagaremos o preço merecido por essa manipulação. Irmã, irmão, Jesus hoje na sua casa, para te educar e devolver para você a liberdade de quem não precisa de retribuição.
A liberdade de quem é feliz porque faz o bem. A liberdade de quem convida, dizendo, eu convidei você, ainda que você nunca tenha condições de me convidar para ir na sua casa, não é problema. Eu convidei você porque convidar-te é uma graça, é um dom. Nós estamos perdendo a capacidade de acolher, porque também estamos perdendo a capacidade de ser acolhidos, a qualidade de acolhidos. Eu falei há poucos dias, aqui na pregação, eu fui com um amigo sacerdote, um grande amigo, num restaurante impecável. De repente ele se levanta e sai assim olhando. A dona do restaurante pergunta, padre, alguma coisa? No meio de 300 iguarias que tinha naquele buffet, ele diz, não tem tal coisa. Eu disse a ele, quando ele sentou, eu falei, você vai perder o apetite. Eu já perdi o meu. Mas é muita coragem sua. Esse povo está trabalhando desde 2, 3 da manhã para preparar isso. Você se levantar não para agradecê-los, mas dizer que está faltando uma coisa. Amigo padre. Então, essa ferrugem, esse verme, esse vírus, essa bactéria da insatisfação, da vontade de ser retribuído o tempo inteiro. O fato de eu estar aqui, você já deveria espernear para tratar-me bem, porque eu sou o cliente. Pedir ao Senhor hoje que Ele nos liberte da mesquinharia que nos torna sempre infelizes e insatisfeitos com tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe, tudo que a gente dá, e ainda infeliz. Peça ao Senhor para hoje, irmã, irmão, entrar na sua casa, educar você para acolher os outros, mas educar você também para aprender a ser acolhida, acolhido. Nós entramos hoje no setembro, a última estrofe do Salmo 67, verso 10, número 7 no folheto. O versículo 10, última estrofe do Salmo, tem uma frase linda. Vamos lá? A gente precisa olhar para a natureza, para o cerrado, queimado, judiado pela seca, pelo sol, pela poluição, pela exaustão do mês de agosto. Olhar para a natureza e contemplá-la pedindo a Deus como a terra pede a chuva. Leia. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes uma terra para o pobre. Olhar para a natureza, olhar para uma vaca debaixo da sombra e começar a louvar a Deus. Ali essa vaca encontrou uma sombra, porque o Senhor mandou chuva e a terra se refez. Apesar do desmatamento, da queimada, apesar de tudo, a terra se refez. E até um animal, um passarinho encontrou abrigo. A gente precisa olhar para essa natureza e invocar do Senhor hoje que caia uma chuva sobre nós. Uma chuva de graça, de derramamento de vida nova. Uma chuva generosa que cada um de nós brote, apesar do nosso cansaço. Que nós sejamos renovadas e renovados no Senhor. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe-se na presença do Senhor. Peça para Jesus fazer cair sobre você, sobre a terra do seu coração, que às vezes está seca e cansada, porque você tomou preguiça de conviver com as pessoas, tomou preguiça de ser convidada, convidado, não vai mais ao encontro das pessoas, porque não tem o reconhecimento que você queria ter. Você cansou e desistiu de acolher porque não
não é reconhecida, reconhecido, peça ao Senhor que devolva a você a alegria de fazer o bem, de acolher, de ser acolhida, acolhido. Peça ao Senhor para renovar em você a liberdade de não precisar de reconhecimento, de elogio, de aplauso o tempo inteiro, mas precisar apenas de força para fazer o bem, ainda que nunca seja reconhecida, reconhecido. Fale com Ele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Restaura-me, Senhor, para acolher, para ser acolhido. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma e reviverá. minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, Para te adorar, para te louvar, restaura-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, restaura-me, Senhor Jesus. Fiquemos em pé. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Lava-me, Senhor, com teu Espírito. Canta. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Lava-me, purifica-me com teu sangue, com teu Espírito, Senhor. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, Lava minha casa, minha família. e minha alma reviverá. Lava-me de toda carência de ser elogiado e reconhecido o tempo inteiro. Lava-me. Para te louvar, lava-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, lava-me.
Olhe para a cruz, estenda suas mãos para a cruz. Reze comigo, Jesus. Jesus, O Senhor foi elevado na cruz o Senhor foi elevado na cruz para ser humilhado. para ser humilhado, Mas do alto da sua humilhação, mas do alto da sua humilhação, o Senhor resgatou-nos o Senhor resgatou da humilhação aqui embaixo, da humilhação aqui embaixo, de nossos pecados, de nossos pecados, de nossas fraquezas, de nossas fraquezas, de nossas carências. de nossas carências. Por sua humilhação, Por sua humilhação, nós fomos resgatados. nós fomos resgatados. Por seu sangue, Por seu sangue, por sua morte, por sua morte, por sua ressurreição. por sua ressurreição. Eu te peço, Senhor, Eu te peço, Senhor, cura-me, cura-me, liberta-me liberta-me da carência, da carência, da escravidão da carência, da escravidão da carência, em ser recompensado, em ser recompensado, elogiado, elogiado, aplaudido, aplaudido, reconhecido reconhecido o tempo inteiro. o tempo inteiro. Tira-me, Senhor, Tira-me, Senhor, deste ambiente deste ambiente que o mundo impõe, que o mundo impõe, a escravidão a escravidão da da recompensa. recompensa. Põe a mão no seu coração. Você sabe em que você é mais escrava e escravo, querendo recompensa, se é de dinheiro, prestígio, poder, privilégio, reconhecimento. Fale para Jesus curar você, restaurar você de tudo que tem dominado e te feito infeliz nas relações com as pessoas com quem você já conviveu e rompeu, na sua família, na sua casa. Fale. Peça ao Senhor. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito. E comece também a agradecer, Jesus, por todas as pessoas que sempre têm carinho de te convidar, te acolher, aquelas pessoas que sempre fazem esforços por você, sinais de amor e de acolhida a você. Agradece ao Senhor por elas. Talvez aquelas até que já morreram, mas que marcaram a sua vida profundamente, te acolhendo, fazendo para você as coisas boas que faziam. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor também pela graça de poder acolher as pessoas que você acolhe na sua casa. Agradeça, porque o Senhor hoje retoma com você uma aliança para transformar a sua casa num lugar de acolhida generosa, gratuita, prazerosa, livre. Amém. Obrigado, Jesus. Amém.